Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês, tá? Então a gente já encerrou a primeira atividade da segunda etapa, né? E, se eu não me engano, com simetria molecular, eu acho. E na última aula, após a atividade um, também nós tivemos o finalzinho de simetria molecular, que tinha faltado, né? Para discutir, para abordar com vocês. E agora, após esse assunto, nós vamos abordar agora a teoria da ligação de valência, tá? Que é uma das primeiras teorias que surgiu, tá? Para explicar como que ocorre a formação de uma ligação química. Então, provavelmente vocês já estudaram, né? Provavelmente não. Com certeza vocês já estudaram a teoria da ligação de valência, tá? Em alguns aspectos, mas a gente vai analisar essa teoria aplicada à química de coordenação, ou seja, aos compostos de coordenação, né? Aos complexos metálicos, como a gente está estudando aqui até o momento. Então, a gente vai voltar a essa vertente para analisar isso e entender, através da formação da ligação química com os orbitais e com os orbitais híbridos, como que são formados esses compostos e, consequentemente, como eles geram as estruturas que a gente observa, né? A estrutura e geometria que a gente observa para esses compostos, como tetraedro, icosaedro, octaedro, tá? Então, entendendo um pouco melhor da química de coordenação a partir dessa teoria da ligação de valência. Não sei se a gente vai conseguir terminar a teoria da ligação de valência apenas nessa aula, tá? Mas, de qualquer forma, se a gente não conseguir encerrar esse tópico nessa aula, a gente usa uma parte da próxima aula. Em seguida, quando a gente terminar de discutir a TLV, né, que é a teoria da ligação de valência, nós vamos abordar a teoria do campo cristalino, que ajuda muito a explicar a formação desses compostos também, e em seguida, após a teoria do campo cristalino, nós vamos fechar o estudo teórico da química de coordenação com a outra teoria, né, que é uma teoria que surgiu depois, que ajuda a explicar a formação das ligações químicas também, associada, né, com essa visão, com esse viés dos compostos de coordenação, que é a TOM, né, a teoria do orbital molecular, ok? Então, eu vou fazer o compartilhamento aqui com vocês dos slides, para a gente começar a abordagem dessa teoria, a TLV, ou teoria da ligação de valência. Pois bem, então, teoria da ligação de valência, né, que a gente chama carinhosamente de TLV, né, para ficar mais fácil, ela foi a primeira teoria que surgiu assim como proposta a partir do surgimento da mecânica quântica com Schrödinger para tentar explicar como que ocorre a formação da ligação química, assim, né, sobre a ótica da mecânica quântica no início do século XX, né, ali em torno de 1900, se eu não me engano, o modelo atômico de Schrödinger, não sei se eu vou me recordar bem o ano, se eu não me engano, a primeira proposição do modelo atômico de Schrödinger foi em torno de 1906 ou 1913, algo assim, nessa época mais ou menos, em 1910 a 1920, se eu não me engano, nessa fase aí. Que foi, assim, o primeiro modelo atômico que ajudou a explicar como era a estrutura atômica, né, assim, dos mais modernos, e associado à mecânica quântica, que foi o que Erwin Schrödinger explicou. Então, baseado nos estudos de Schrödinger, alguns cientistas, até então, eles tinham uns modelos de como ocorria a formação das ligações químicas, né, mas a partir desse conceito de surgimento de orbitais, a definição de orbitais, das funções de onda, densidade de probabilidade, com as resoluções das equações por Schrödinger, para os elétrons nos átomos, né? Inclusive as demonstrações que ele fez para os átomos de hidrogênio, começou-se a criar as teorias para tentar explicar a formação da ligação química, porque as ligações químicas são formadas a partir da transferência ou do compartilhamento de elétrons entre os átomos, né? Então, se tinha se criado a mecânica quântica como fundamento para explicar esses fenômenos de comportamento dos elétrons nos átomos, então, consequentemente, teriam que se usar esses conceitos de mecânica quântica para tentar explicar a formação da ligação química, já que é através desses elétrons de valência que são realizadas, que são formadas as ligações químicas. Então, alguns cientistas, a partir desse estudo da mecânica quântica, né,
no início da década de 30, né, 1930, aliás, no final da década de 20, 1925, 27, por aí, alguns cientistas começaram a propor essa teoria da ligação de valência associadas à formação, aos dados, né, aos estudos da mecânica quântica desenvolvido por Schrödinger, para, consequentemente, tentar explicar, né, o comportamento, assim, de acordo com os dados teóricos e com os dados experimentais obtidos, de energia, de comprimento de ligação, tá, em relação ao magnetismo, no caso, a gente está falando dos metais de transição também. E os metais de transição, ela foi incorporada, na verdade, essa explicação da teoria da ligação de valência por Linus Pauling um pouco mais tarde, tá, desses estudos iniciais. Primeiro foi desenvolvido um estudo a partir dessa TLV, dessa teoria, de tentar explicar a partir da mecânica quântica a formação das ligações químicas, e posteriormente houve Linus Pauling iniciou os trabalhos de tentar explicar essa formação das ligações químicas nos compostos de coordenação, né? Essa ligação, esse elo entre os ligantes e a espécie central, que é os metais. Então a gente vai discutir isso de uma forma geral e ver como que foi o desenvolvimento, né, da TLV, dessa teoria de ligação de valência, que, associada à mecânica quântica, tentou explicar, né, a formação das ligações químicas e, consequentemente, um pouco mais tarde, o estudo em relação aos compostos de coordenação. Então, a teoria, né, ela começou a ser desenvolvida em 1927 por alguns cientistas. Então, assim, primeiro um cientista faz uma proposição, né, de acordo com dados teóricos ou experimentais, ou com os dois postulados, né, com ideias teóricas e experimentais, e resultados experimentais, e vai se postulando e desenvolvendo, mas é muito difícil assegurar a apenas um cientista o desenvolvimento de toda a teoria, porque na medida com que os outros cientistas vão estudando aquilo que um determinado cientista propôs, aquela teoria vai sofrendo modificações ao longo do tempo, de acordo com as novas descobertas e os postulados, tanto teóricos quanto resultados experimentais. Mas o início, ela data da década de 20, né, em 1920 ali, no meados da década de 20 do século 20, né, em 1927, no início do século 20, e os cientistas que propuseram inicialmente esse tipo de estudo, essa teoria associada à mecânica quântica desenvolvida por Schrödinger, foi o cientista Hitler, que é um físico alemão, se eu não me engano, e London também, que eu acho que é um físico, né, com essa dupla cidadania, estadunidense e alemão também, mas eu não tenho certeza. Mas, enfim, isso não vem muito ao caso. O que vem ao caso é que os dois cientistas foram os responsáveis por associar e desenvolver a teoria da ligação de valência, tentando prever o comportamento e a formação dessa ligação química a partir dos estudos da mecânica quântica, iniciados no início do século XX, com a proposição desse modelo atômico mais moderno, tá? Por Schrödinger. Bem, a inspiração para eles foi justamente a formação da ligação química de Lewis, que é a partir do conceito do emparelhamento de elétrons, né? Então, Lewis tinha proposto aquela ideia inicial, representando, por exemplo, os elétrons com aquelas partículas, aquelas bolinhas. No entanto, ele criou os modelos da estrutura de Lewis, né? Que uma ligação covalente, por exemplo, ela ocorre através do compartilhamento dos elétrons. Agora, a questão, como que ocorria o compartilhamento desses elétrons? Como que era o comportamento ali em determinada região do espaço entre os átomos, por exemplo. Essa questão. Então, a inspiração para esses dois cientistas desenvolver essa teoria foi baseada nesse conceito e utilizando as ferramentas da mecânica quântica proposto pelo novo modelo atômico que tinha surgido recentemente. Então, associados a essa ideia de Lewis. Vamos pegar a ideia de Lewis, de emparelhamento de elétron, e vamos aplicar a mecânica quântica, né, com as funções de onda, as resoluções de função de onda, que são as equações matemáticas que descrevem o comportamento do elétron no átomo, para justamente tentar entender como isso acontece. Então, pegou uma parte de uma teoria e uma parte do modelo atômico para tentar explicar como se formava essa ligação química. E a proposta desses dois cientistas inicialmente foi a seguinte: da formação da ligação ocorrer através do tratamento da mecânica quântica. Então, eles pegaram o comportamento do elétron, porque Schrödinger, ele tinha proposto e criado esse modelo atômico com a descrição do comportamento do elétron no átomo através dessas equações de onda, né, devido ao comportamento dual onda-partícula. Só que esses cientistas, eles tentaram pegar o comportamento do elétron no átomo e associar ele quando ele está sendo compartilhado com outro elétron em outro átomo. Então, a ideia era juntar para tentar explicar. Aí
tem um grande pulo, uma grande diferença aí, né? Porque uma coisa é uma substância que tem um comportamento isoladamente, o elétron tem um comportamento isoladamente no átomo. Outra coisa, outra situação, é ele ter um comportamento quando ele está sendo compartilhado com outro átomo, tá? Emparelhado ali com outro elétron. Então muda totalmente a situação, a dinâmica do problema. Alguns outros cientistas, né, no decorrer do desenvolvimento, após a proposição da TLV por esses dois cientistas associado à mecânica quântica, eles foram fazendo algumas contribuições ao longo do tempo, como o Linus Pauling, que eu já citei para vocês, ele teve um papel fundamental, principalmente em relação à química de coordenação, né, nesse viés da TLV com a mecânica quântica, e a gente vai falar um pouco mais tarde, nos slides um pouco mais para frente, o Slater, que contribuiu bastante também, principalmente com essa regra dele, de estudar o efeito da carga nuclear efetiva, né, que é a atração, por exemplo, do núcleo sobre os elétrons mais externos, como está representado nessa figura aqui, por exemplo. Então, o núcleo vai exercer um efeito de atração sobre todos os elétrons do átomo, e para ele, qual que é o efeito que ele, na prática, que ele exerce sobre os elétrons mais externos, que são os elétrons de valência. E o porquê disso? O porquê disso é porque a gente sabe que as ligações químicas são formadas através dos elétrons de valência, os elétrons mais externos, mais distantes do núcleo. Então, ele propôs esse estudo em relação à carga nuclear efetiva, né, descontando o efeito da blindagem eletrônica, que é sofrida, que é causada, né, pela proteção, pela a diminuição da atração efetiva do núcleo sobre os átomos mais externos, devido aos elétrons de caroço, né, que são aqueles elétrons das camadas mais internas, que não são os de valência, tá bom? Então, ele contribuiu muito também nesse sentido, para a formação da teoria da ligação de valência. E o Coulson também, que foi outro cientista que contribuiu muito também para o desenvolvimento dessa teoria, tá? Então, como eu disse para vocês, uma teoria proposta por um ou mais cientistas, e ao longo do tempo ela vai sofrendo modificações, vai sendo melhorada, tá? Ao longo do tempo, com os resultados que se tem e equipamentos que se tem à época. Então, aqui eu vou colocar para vocês agora algumas características principais que a TLV tem, tá? Como um contexto geral. E depois eu continuo mostrando o desenvolvimento da teoria, e depois a gente vai para a parte de aplicação dessa teoria à química de coordenação, que é o que interessa mais para a gente entender um pouco mais como que esses compostos são formados em relação principalmente às propriedades magnéticas. E o fundamental em relação à formação dos orbitais híbridos, que é muito importante, que ajuda a gente a entender um pouco mais aqui. Então, algumas características da TLV, né, é que as ligações, elas são formadas quando os orbitais dos átomos se superpõem ou se sobrepõem, né? Então, a tendência, eu vou mostrar na figura daqui a pouco para vocês, mas a tendência é a gente entender, o fundamental, na verdade, é a gente entender que os elétrons ocupam uma determinada região no espaço e que tem uma região comum entre eles. Essa região onde eles estão populando e tem mais chance de serem encontrados, ou seja, essa região que é aquelas figuras, né, geradas por equações matemáticas, que são as funções de ondas, que a gente tem a maior tendência de encontrar o elétron, ou seja, uma região comum, tá? Em que os orbitais estão sobrepostos, onde a gente tem maior chance de encontrar os elétrons. E a TLV também, o objetivo principal dela é explicar as estruturas e os formatos das moléculas de uma maneira geral, tá? Então, tanto da amônia quanto da água, por quê? Explicar como ocorre a formação da ligação química, seja pela sobreposição de orbitais simples, S, P, D e F, ou pela sobreposição de orbitais híbridos, e além da formação da ligação estrutural das moléculas, né, e dos íons moleculares, também a formação dos compostos de coordenação, que surgiu um pouco mais tarde, mas ainda assim implica na teoria no desenvolvimento da teoria da ligação de valência com os estudos de Linus Pauling. E outra característica principal é o comportamento, né, o compartilhamento desses dois elétrons, tá, que eles coexistem nessa região onde a sobreposição, né, a mistura ali um orbital está junto com o outro na mesma região do espaço, vamos por assim dizer, com os elétrons populando ali, tá, aquela região em movimentos caóticos, aleatórios ali, mas que quando a gente representa num diagrama de energia, a gente fala que eles têm spin contrários, e eles têm de fato, tá bom? Então, eles têm mesma direção e sentidos opostos, por isso que a gente coloca como spin contrários. E esse spin está associado ao número quântico, né, spin,
que está associado ao campo magnético desenvolvido em relação ao átomo. Então, aqui é apenas uma ilustração para mostrar para vocês a formação da ligação química de acordo com a TLV, tá? No modo figura, onde a gente observa a formação de uma região comum, que é a região onde há sobreposição ou superposição, né? Vou falar de algumas formas. Um autor usa uma sobreposição, o outro usa superposição. Eu geralmente uso mais sobreposição. Um se sobrepõe ao outro ou se superpõe ao outro. A ideia é a gente entender que eles estão ocupando a mesma região no espaço, que está destacado aqui para vocês, ó, que eu vou destacar em vermelho aqui, ó, região de sobreposição. Então, aqui, inicialmente, a gente tinha os dois átomos de hidrogênio separados. Essa bolinha que está sendo representada aqui é o núcleo de cada um, e aqui o orbital 1s de cada átomo de hidrogênio, né? Aqui em azul mais claro, onde é a região que o elétron pode ser encontrado, porque o átomo de hidrogênio tem apenas um elétron. Quando eles se aproximarem, haver uma sobreposição ou superposição desses orbitais com uma região em comum, que os elétrons estarão sendo compartilhados, segundo a TLV, e a maior tendência de encontrar, a maior probabilidade de encontrar esses elétrons é nessa região de sobreposição ali, ó, um pouquinho mais escura aqui no gráfico. Deixa eu tentar destacar ela para vocês aqui, ó, de vermelho, que dá para vocês observarem melhor. Aqui, ó, essa região aqui é a região de sobreposição. Tá bem? Onde a maior probabilidade de ser encontrado os elétrons quando a ligação química foi formada. E aqui a gente tem a mesma situação, só que formação de ligação de moléculas diferentes. Antes a gente tinha a formação da molécula de H2, né, de hidrogênio. Agora a gente tem a formação da molécula de HCl e a formação da molécula de Cl2, tá? De cloro. Então, o ácido clorídrico formado primeiramente, a gente tem a sobreposição frontal de um orbital 3p, que é onde está o elétron o elétron mais externo de valência no átomo de cloro, né, que é um halogênio na coluna 17 da tabela periódica. Enquanto a gente tem aqui, ó, no átomo de hidrogênio, o orbital 1s, que é do seu único elétron que ele tem, consequentemente é o seu elétron de valência. Então, há uma sobreposição aqui, ó, gerando essa parte na figura aqui, tá, de sobreposição dos orbitais, de maneira frontal, assim, podendo haver formando uma ligação química e podendo haver uma rotação em relação ao eixo da ligação, tá? Então, sobreposição dos dois orbitais diferentes, mas gerando a ligação química. Então, a maior probabilidade de encontrar os elétrons, né, da ligação química covalente entre o hidrogênio e o cloro, é nessa região que eu destaquei para vocês. Da mesma forma, onde a gente observa aqui, ó, através da sobreposição frontal de orbitais 3p, né, que é onde está o elétron de valência mais externo do átomo de cloro, um elemento representativo aí também. E a região de sobreposição, essa aqui, é onde é a mais provável da gente encontrar o par de elétrons ali, ó. Tá bem? Eles não ficam fixos, tá, pessoal? Os elétrons sempre estão em movimento caótico e aleatório, mas tem regiões do espaço que é mais provável da gente encontrar ele. E essa região mais provável do espaço, no caso de uma ligação covalente, é entre os núcleos dos dois átomos, tá bem? Mas em qualquer parte dessas figuras aqui, os elétrons podem ser encontrados. Nessa região aqui, a gente tem uma probabilidade maior de encontrá-los, tá bem? Aqui na formação dessa molécula de cloro. Para continuar desenvolvendo a teoria, pessoal, esse vídeo está um pouco extenso, tá? Eu vou interromper ele e a gente continua desenvolvendo a teoria da TLV no vídeo em sequência, tá ok? A gente vem continuando a abordagem desse conteúdo para vocês entenderem melhor. Depois, mais na frente, a gente vai para a parte da química de coordenação.